Olá, pessoal, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Imaginei que nosso quórum agora no fim do semestre já começaria a ficar reduzido e sem problema nenhum, eu vou fazer a gravação agora para vocês do nosso objetivo do encontro de hoje, que é corrigir a atividade de vocês. Todos já estão com as notas lançadas, então é importante a gente aproveitar, em especial o dia de hoje, para que vocês entrem em contato comigo em caso de erro de lançamento, caso de correção que vocês queiram questionar, não deixem de me avisar. Tá? Vocês, no geral, foram bem, conseguiram compreender a essência da atividade, não era nenhum bicho de sete cabeças, embora alguns estivessem um pouco assustados com o fato de ser uma peça, vocês ainda não se desenvolveram muito a disciplina de processo civil, mas a ideia é justamente essa, pessoal, é sair um pouco da zona de conforto e tentando entender como funcionam, como se articulam as disciplinas, porque percebam, a gente pega o direito e divide ele em vários, né? Público, privado, e aí faz privado, civil, empresarial, público, uma série de outros ramos do direito, mas o direito é uma coisa só. Então a gente sempre vai ter essa junção, essa interseção entre as disciplinas de vocês. Marcela, bom dia. Comecei aqui já, estou fazendo até a gravação, já acho que nosso quórum hoje vai ser baixo, da correção da atividade de vocês. Todo mundo foi bem no geral. Teve só um pecado que eu não consegui perdoar de ninguém, que foi fazer a fundamentação da peça sem indicar o artigo 37, parágrafo 6º. Então, para as pessoas, para os grupos e até para os alunos que fizeram individualmente, também até para minha surpresa, a maioria de vocês optou por fazer sozinho, quem não mencionou 37, parágrafo 6º, tirou 1.500 pelo menos. Aliás, no máximo 1.500 pontos. Agora continuo sozinho, mas vamos lá. Então, pessoal, a gente vai fazer... Marcela, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Certo, com você. Acho que seremos eu e você, no máximo mais um ou uma. Deixa eu colocar meu fone. Eu não sei se você tá... Acho que você não tá me vendo. O vídeo não está funcionando, não foi possível usar... Mas eu te ouço. Hã? Só me ouve, né? Eu te ouço. É que eu tô toda metida agora, que eu comprei um notebook novo. Muito bom. Não, com um estudo à distância não tem jeito, né? Não dá para fugir. Deixa eu pôr meu fone aqui, que meu esposo tá dormindo, senão ele vai ficar chateado. Peraí. Ainda mais com o tempo chuvoso assim. Eu acho que a maioria do pessoal vai preferir ficar dormindo hoje. Ainda mais todo mundo tá com as notas lançadas já, e no geral todo mundo foi bem. Então eu acho que o pessoal não está se sentindo muito estimulado. Mas fim de semestre é sempre assim. Eu estava falando agora há pouco, Marcela, que todo mundo foi bem na atividade em geral. Eu dei um desconto expressivo de nota em quem falhou na fundamentação. Agora, erros que eu esperava, erros de endereçamento, alguns erros de quem seria o polo passivo, por exemplo, eles não aconteceram. Então, foi bem positivo. Só a fundamentação que eu acabei cortando, descontando alguma nota dos alunos em geral. Deixa eu só compartilhar a tela. O meu ficou faltando, assim, para pontuação geral, salvo engano, acho que 200 pontos, não tenho certeza. Então, possivelmente eu cometi algum erro de correção, porque eu acho que eu não descontei só 200 de ninguém não, hein? Deixa eu até ver mais? aqui. Você descontou mais, então? Não, possivelmente você tirou 2.500 e eu que... Deixa eu só... Tem alguém pedindo para entrar aqui. Eu não tenho certeza. Giovana. Tá. Dá uma olhada aí que eu vou abrir meu APA aqui. Professor, não sei se você pode me ajudar com isso aqui, mas se puder, eu agradeço. Eu ia mandar mensagem para o coordenador, mas, enfim. Eu realmente ando perguntando muita coisa para a Isa, mas às vezes ela não pode me ajudar, eu acabo falando com o professor Gustavo, né? Gustavo, sim. Não tem nada na matéria, mas olha só. Tem lá no Trilhas, eu vi lá que tem um curso de inglês que me interessa bastante. Beleza, aí tá assim, declaro ter ciência e aceitar as condições abaixo. Aí tem uma outra informação que eu fiquei na dúvida, assim, ó.
os conteúdos serão disponibilizados no ABA durante o período referente ao semestre letivo do aluno. Aí tem que concluir a avaliação dos mesmos, né, dos conteúdos, né? Com no mínimo 60% de aproveitamento no prazo estabelecido. Mas aqui não fala prazo, tipo, é até então até esse mês de junho que eu tenho que concluir? Olha, Marcela, eu confesso que eu não sei. Não é uma coisa com a qual eu tenha contato, mas pelo que você leu aí, parece que sim. Que é dentro do seu semestre. O semestre de vocês ele vai formalmente até o fim de junho. Então você teria, se for isso mesmo, até o fim de junho mesmo. Então, Mas assim, estou só falando com base no que você disse. Talvez valha a pena conversar com o professor Gustavo. Vou falar com ele, porque eu acho bem interessante, mas eu só vi isso agora. Se eu soubesse disso desde o começo, vixe, tava de boa. Aproveitável. Então, mas vê com ele, vê se vale a pena e qualquer coisa talvez dê para fazer no próximo também. E aí você se organiza e faz com calma. Talvez seja uma boa. Ó, o senhor conseguiu ver o meu AVA? Não é o seu, tem que ver o meu, né? Peraí. E no caso, você só vai ver minha nota, né? Deixa eu olhar lá. Se eu tenho acesso. Se você conseguir ver, porque senão eu vou entrar aqui e vai aparecer a nota de todo mundo. Aí para evitar também. Giovana, bom dia. Eu sabia que pelo menos mais você nós teríamos no dia de hoje. Atrasei um pouquinho porque eu estava procurando minha nota, achei. Nem acreditei. Deus sabe que eu peço. Vocês foram bem no geral. Eu estava até falando aqui. Eu só descontei bastante nota de quem pecou na fundamentação. Assim, quem não mencionou 37, parágrafo 6º, eu tirei 1000 pontos, porque, assim, não vale, inconcebível, falar de responsabilidade civil do Estado e não mencionar 37, parágrafo 6º. Mas erros que fariam com que eu descontasse mais nota de vocês seria, em especial, endereçar para o juiz errado, isso tem a ver muito com direito administrativo, encaminhar para um juiz federal, por exemplo, e não para o estadual, e o polo passivo. Porque no enunciado, eu até coloco aqui para vocês, mas ninguém caiu nessa pegadinha, eu falo que o João ele é tratado em um hospital universitário que é uma autarquia federal. Então, talvez algum aluno ou outro ficasse com dúvida em relação a isso e colocasse um hospital ainda como litisconsórcio passivo, litisconsórcio passivo. Mas ninguém fez isso, todo mundo ajuizou a ação contra o município. Então, assim, erros que eu identifiquei e que eu cobrei foram erro de fundamentação. Teve só um outro ponto também que não houve muito consenso, que foi o tipo de dano que o João teria sofrido. Mas, assim, quem seguiu um rumo ali, tratou do dano, da necessidade do Estado indenizar esse dano, está valendo. Mas teve algumas fundamentações que ficaram bem lacônicas, bem omissas em relação a isso, eu acabei descontando um pouco também. Mas, assim, no geral, eu acho que metade da sala ou mais tirou o total, tirou 2.500 pontos. Então, parabéns a todo mundo que tirou 2.500. Eu acho que foi o caso de vocês duas, inclusive. Se não foi, Marcela, dá uma olhada aí, porque quebrado assim... Eu tenho minhas dúvidas, mas eu estou abrindo aqui e vou te falar. Então, me dê um alô. Oi, Giovana. Eu tomei muito cuidado, porque nós vimos a peça da Marcela para a gente ter uma ideia de modelo. Uma ideia de modelo não é uma cópia, né? Sim. Aí teve, até na hora que a gente estava falando, última aula, explicando como eu faria, como que eu colocaria o meu conteúdo lá dentro, porque eu já tinha desenvolvido o conteúdo, né? O do direito, do pedido. Aí até tirei bastante dúvida com o senhor naquele dia para justamente não copiar, porque é plágio. Aí, é plágio. Daí ainda bem, graças a Deus, deu tudo certo. Porque eu só não sabia, porque eu sei que peça é um modelo, né? Sim, a estrutura ali você vai obedecer. O esqueleto ali é sempre o mesmo, praticamente. Aí ainda bem que deu tudo certo. E eu tinha tirado 500 na última, o senhor tá até desesperado no último trabalho, lembra que eu falei com o senhor? Sim. Então, não, mas eu falei para você, desde aquela vez, fica tranquila, vai dar tudo certo. É verdade, deu, graças a Deus. Agora... Vai dar. Falta só uma prova agora, pessoal. A pergunta que não quer calar. E esta prova? Como é que o senhor vai fazer? Então pessoal, eu queria hoje fazer com vocês já um apanhado geral e falar sobre a prova de vocês, falar em soltar ela. Só que a gente não teve orientação ainda
da coordenação sobre como vai funcionar tudo isso. Eu acho que até o fim dessa semana, no máximo começo da próxima, a gente já vai ter uma posição geral do curso de Direito de como vai funcionar. A gente ainda não tem. E a gente, inclusive, a rigor, nós voltaríamos a ter aula presencial no dia 15, né? Então, seguindo o que está formalmente estabelecido, a gente nem falaria em prova à distância. Só que a tendência é que a gente tenha prova à distância. O que eu estou pensando em fazer, pessoal? A gente trabalhou agora com 2 temas que foram bem diferentes do que a gente tinha visto no bimestre anterior. Embora a gente já tivesse passado por eles, que é responsabilidade civil do Estado e poderes da administração pública. Eu estou pensando em fazer 2 grandes questões sobre eles e dividir essas questões com A e B ou com A, B, C e D. E aí, cada tema vai valer 2.000 pontos. E isso aqui vai ser uma prova, talvez um pouquinho mais... Não, aí não. Toda aberta. Ah, tá. O ruim do marcar X é que eu não consigo aferir. Porque certamente vai ter alguém muito bem intencionado que vai contar para os colegas o que marcou, e aí, de repente, todo mundo vai marcar igual, eu não vou conseguir saber quem fez, quem deixou de fazer. Então, marcar X para a distância, eu acho que ele não é um bom padrão para eu medir se vocês estão pegando as respostas, ou assim, pegando o conteúdo ou não. Então, o que eu estou pensando em fazer? Eu não fiz a prova de vocês ainda, deixa eu só até abrir, eu vou precisar usar o editor de texto. Sei lá, questão 1, vai ter a prova, é questão 1, aí vou te cobrar... Deixa eu tentar aqui. Questão de responsabilidade civil. Ai, ó, sem querer eu cliquei no trem aqui de levantar a mão, mas não tem nada a ver. Eu nem vi. Então, deixa, ou tira, ou eu não sei tirar. Deixa eu ver Travou, se aparece. minha tela travou aqui, eu cliquei, né? Ah, tá aqui, ó, levantar a mão, aí ficou azulzinho. Vixe, aí eu não consigo fazer mais nada, porque travou. Nossa, travou mesmo. Eu ia apertar o mute, na verdade, mas aí agora deixa eu tirar essa mão. Ó. Pior que eu também. Você conseguiu. Para mim só apareceu aqui, ocultar participante, tipo, como se fosse para eu te... Nossa, silenciar. Deixar de fora, mas não... Ó, eu tô clicando aqui para ver se ela pessoal, possivelmente vai ser a responsabilidade civil do Estado. A prova do total vale 4.000. Então aqui eu teria 2.000 pontos para distribuir para vocês. Muito possivelmente eu vou trazer alguns casinhos de responsabilidade civil do Estado. Talvez eu traga apenas 2, e aí a resposta de cada um vai valer 1.000 pontos. Talvez eu traga 2, mas pode ser que eu traga 4 também. E aí cada um vai valer 500 pontos. Aí a gente vai ter a questão 2, que vai envolver poderes da administração, ou administrativos. Uma peça sem chance, né? Não, sem peça de novo, não. Vai ser questão mesmo. Aqui, certamente, só vai ter A e B. Ô, professor, então vai valer 1.000. Quantas questões o senhor falou que vai ter aberta? 10? Então, todas serão... Não, 10 não. Todas serão abertas. O que eu pensei em estruturar a prova assim, com 2 troncos, cada um com 2.000 pontos. Pode ser, porque a responsabilidade civil do Estado a gente viu mais. Então, pensando aqui com meus botões, pode ser que a gente faça poderes da administração, uma A e uma B com 500 pontos cada um. É boa. A gente vai fazer assim no fim das contas, pessoal. Certamente, acabei de decidir. Mais tempo também, responsabilidade civil. Então aqui vai ter 1.000 pontos. Na A vai ter pontos. Aqui vai ter 1.000 pontos. E aqui vai ter... Vou até deixar salvo isso aqui para depois eu... Estrutura, prova, administrativo. E aí depois eu obedeço isso aqui na hora... Aqui vai ter, certamente, eu vou pegar casos concretos e vou fazer perguntas para vocês. Para cada caso a gente vai ter 1.000 pontos. E aí depois a gente vai ter uma segunda questão, então, que vai valer 1.000,
com A e B com 500 pontos cada uma. Ou talvez só uma questão mesmo, valendo 1.000. Aí eu decido na hora de fazer todas as questões objetivas, lembrando que a prova vale 4.000 pontos, pessoal. Outra coisa que é sempre legal a gente fazer nessa altura do semestre, para que a gente evite confusão, é rever a nossa tabelinha, nosso esqueminha de avaliação. Ó, nós já cumprimos 3/4 das avaliações. Isso aqui já foi. Esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Então, das 4 avaliações, vocês já fizeram 3. Falta apenas a prova de 4.000 pontos. E aí eu só reforço 2 coisas. Primeiro, essa é a tabela da nossa disciplina. Ah, professor, mas eu faço tal disciplina e o professor lá falou de uma pontuação diferente. Parece que a atividade dele vale só 1.500, ou vale bem mais, na verdade, vale 3.000, 3.500. Isso aqui, pessoal, é a nossa tabela, que leva em conta de direito administrativo, que leva em conta o nível da disciplina, que é nível 2, e o tipo de disciplina, que é a disciplina AMP. Então, para a nossa disciplina, essa aqui é a tabela de nota, tá? Depende, não é a mesma tabela em toda a disciplina. Então, a gente falta apenas isso aqui. Outro ponto que eu quero destacar para vocês é que vocês já sabem, mas não podem esquecer que vocês têm 2 parâmetros de avaliação. Parâmetro total e o parâmetro de prova. Então, é muito provável que vocês agora já estejam aqui com 7.000 pontos, com 8.000 pontos. Vocês estão aprovados? Não, não estão. Porque vocês precisam de pelo menos 2.500 pontos no critério prova para conseguir a aprovação. Então, se na primeira prova você tirou 500 pontos, você tem que tirar pelo menos 2.000 na segunda prova para que você seja aprovado. Se você já tirou 1.000 na primeira prova, basta 1.500 aqui que você vai ser aprovado. Ah, mas você tirou 0 na primeira prova, não fez a primeira prova, não tem problema. Porque se você tirar 2.500 de 4.000 possíveis aqui, já está valendo, você vai conseguir a aprovação, tá? Lembrando que vocês têm que ter pelo menos 2.500 de prova e pelo menos 6 no total. E aí, esses 6.000 que vai ser a média de vocês. Isso na sua disciplina, é isso? Ou eu posso levar isso para o geralzão? Ó, toda disciplina, sem exceção, ela vai precisar dos 2 critérios, de nota geral e de prova. Mas o quanto você precisa pode variar. Por exemplo, se a disciplina é de nível 1, aqui, em vez de 2.500, basta 1.500. Vocês, todos, sem exceção, mesmo quem é de outro semestre, como é o seu caso, Marcela, vocês não devem ter nenhuma disciplina de nível 1, tá? Geralmente, as disciplinas de nível 1, que são mais fáceis, aqui você poderia tirar até 14.000, e aqui precisa só de 1.500, são disciplinas mais do começo do curso. O pessoal até o 3º semestre tem disciplina nível 1. Vocês possivelmente vão adotar esses 2 parâmetros com 2.500 e 6. Quarto ainda tem? Tem. O quarto meu eu tinha 1.500 pontos. Então é possível que ainda tenha. Eu tô... É verdade, eu tô uma no quarto noturno que é nível 1. Porque eu consegui tirar 250 numa disciplina lá, que é de tributos em espécie, que é lá do 9º. Mas, enfim, eu consegui tirar 250. Então, assim, eu tô com medo. Falei com a Isa, ela falou assim, ela olhou minha área restrita, né? Olhou meu AVA aí e tal. Ela falou assim, Marcela, você vai ter que se dedicar bastante na prova. Mas assim, ela falou, a princípio dá para você passar. Mas, cara, 250 numa prova que vale o quê? 2.500, né? É 1% do que eu preciso. Tipo, eu tô muito ferrada. Não, mas calma aí. Você tem 250 da primeira prova. Isso, foi muito mal. Ah, não. Possivelmente, Marcela, você vai ter que tirar agora 2.250, que é um pouco mais da metade da segunda, de 4.000. Esse 4.000 vale para todas as disciplinas, tá? A N2 vale 4.000. Para todas elas. Ah, me desculpa, eu não entendi. Me perdoe. Não. Eu não entendi. Tipo, 250. Eu tenho 250 dela, tem a atividade... A N1. Aí tem o desafio nota máxima lá, que ele parece que distribui notinha, né? Assim, para todas as disciplinas, é isso? E assim, é que eu tô acostumada com aquele tipo de 0 a 10 e tal. Eu não sei essa questão, eu não entendi essa questão de
pontos. Quanto é que eu tenho que tirar? O senhor falou agora, mas eu não entendi. Ó, eu estou olhando aqui só para o critério prova, por enquanto, tá? Eu não sei quanto você tem no total. No critério prova, eu vou apagar meu sabisco aqui. No critério prova, se você aqui tem 250 e você tem que ter pelo menos 2.500, te faltam 2.250, certo? Nossa, é muito. Não é muito, gente. 2.250 para 250 é muita coisa. Você tem que tirar pelo menos 2.500. Você já tem 250, 2.250. Nossa. Esse 2.250, eles vão sair de uma prova que vale 4.000. Ou seja, é um pouquinho acima da metade da prova. Entendi. Então, se a Isa te der uma prova, sei lá, com 4 questões, você tem que acertar 2 e mais um pouquinho da terceira. E aí você está aprovada na disciplina. Isso considerando só o critério prova. Você tem que tirar um pouquinho mais da metade da prova. Aí então, as outras coisas contam para a nota dela também? Tipo, sei lá, teve um trabalho, um seminário. Dela. Vai somando tudo. Isso. Tudo contribui. Aí vai somando para você atingir esse aqui, ó. Que são pelo menos 6.000. Então, só na prova é 2.250, que é um pouquinho mais da metade. Beleza. Aí as demais coisas contribuem para este final e não para esse resto aqui de 2.500. Nada a ver. Perfeito. Nada a ver. Mas a nota de prova, ela soma para o total. Então, vamos dizer que você já tirou 2.500 na prova, somando as duas provas. Aí vai te faltar 4.500 para atingir esses 6.000. Aí esses 4.500 vai vir atividade em sala, estudo dirigido, desafio nota máxima, seminário que a Isa fez e tudo mais. Espero ter ficado mais claro. Não, ficou perfeito. Obrigada. Desculpa não ter entendido de primeira. Não, imagina. Ainda mais quem fez a transição do sistema anterior para esse. Até a gente quebra a cabeça um pouquinho. Tudo bem. Mas, bom, pessoal, a gente está aqui nessa fase agora. Atividade agora de vocês valeu 2.500, prova vai valer 4.000. Pergunta da Giovana, como será a prova? Espero fazer de acordo com esse padrão aqui. Possivelmente, eu quero no nosso próximo encontro, na semana que vem, estar soltando a prova para vocês. Não recebi informação ainda de quando isso vai acontecer, mas a minha expectativa é essa. Nós já matamos o conteúdo da nossa disciplina, falta apenas a gente fazer essas avaliações finais e algumas revisões. Então, falando em revisão e falando em assimilação de conteúdo, em avaliação, eu só queria deixar claro para vocês alguns pontos do nosso enunciado da atividade 2. Eu contei a historinha do João. O João, que num belo dia, ele está andando, indo trabalhar, e ele é atingido por uma árvore que caiu e o machuca. Na perna, nos membros inferiores, ele vai quebrar o fêmur, vai ter uma fratura no fêmur e também vai ter algumas escoriações. O João vai ser socorrido, levado a um hospital público federal e João vai ficar afastado de seu trabalho em razão desse acidente por 6 meses. Só que aí João, além de ficar sem trabalhar, e ele ficou afastado pelo INSS nesse período, ele também tinha uma renda extra. Ele vendia doces e tinha aproximadamente R$400 por mês que ele ganhava com essa atividade. João ficou impossibilitado de ganhar esses R$400 por mês durante 6 meses. Aí a gente sabe que o município já sabia da situação daquela árvore e nada fez. E aí João procura vocês e diz, e aí, doutora? E aí, doutor? O que eu faço? O que a gente pode fazer? E aí eu aponto para vocês que vocês têm que fazer uma peça e indicar em especial esses pontos aqui. Endereçamento, qualificação, fundamentos e pedidos. Lembrando que o aspecto processual é um aspecto que vai ficar secundário, de lado, porque por mais que a gente tenha uma interseção entre as disciplinas aqui, nós não temos cobrança de assuntos de direito processual civil. Então, qual é a situação? Eu tenho um indivíduo e esse indivíduo é lesado por uma omissão do poder público municipal. Então, se eu vou ajuizar uma ação em razão desses fatos,
eu vou ajuizar essa ação na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Pessoal, se eu fosse ajuizar uma ação contra a União, contra uma autarquia, contra uma fundação de direito público, a gente já estudou isso, quando a gente falou em controle. Quando a gente falou em controle, que se eu vou processar União, autarquia, empresa pública, e aqui eu vou incluir a fundação autárquica, sempre que elas forem rés nas ações, quem vai ter competência para isso é o juiz federal. Então, se algum aluno tivesse caído na pegadinha de tentasse processar o hospital público, que é uma autarquia federal, ele teria errado. Porque, primeiro, o hospital público não era o réu na hipótese. E outra, sendo o município apenas o réu, eu não tenho a incidência do artigo 109(1) da Constituição. Então, portanto, eu não vou ter competência da Justiça Federal. Eu vou ter competência da Justiça Comum. Então, para quem que eu vou endereçar a minha petição inicial? Para o excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara. E aí a gente vai entrar, pessoal, em duas abordagens que a gente poderia fazer aqui. A Marcela colocou juizado, a gente discutiu isso na aula passada. Está errado? Não está errado, de forma alguma. A única questão em relação ao juizado é que eu vou ter um teto, eu vou ter um limite do quanto eu posso conseguir por meio de uma ação do juizado especial. Benefícios, vai ser uma ação mais rápida. A gente até parou para conversar um pouco sobre o juizado federal, mas é uma conversa um pouco mais aprofundada, não é para que vocês se preocupem com isso agora. Outro ponto importante, pessoal, teve gente que colocou aqui, vara da Fazenda Pública da comarca de Campo Grande. Aqui não seria no juizado, seria a ação ordinária na Justiça Comum, lá no fórum mesmo, sem ser a jurisdição específica do rito próprio do juizado. Interessante a gente colocar isso aqui, porque em muitos lugares, em muitas comarcas, eu tenho varas especializadas em julgar demandas que envolvem a fazenda pública. Então, é muito comum, quando eu tenho esse tipo de especialização, que seja uma especialização de exclusividade para aquela vara. Então, se você colocar, juizar uma ação numa vara civil comum, você teria a sua ação com a competência deslocada para um outro juiz. Então, só esse pequeno ponto, que quando vocês forem atuar como advogadas administrativistas de muito sucesso, vocês têm que se atentar ao fato de, opa, eu vou ajuizar uma ação lá na comarca de tal, em um estado tal. Você precisa saber só se na divisão judiciária ali eu tenho vara de fazenda pública. Então, por exemplo, comarca Campo Grande. Ó, o TJ de Mato Grosso do Sul, se a gente entra no site, o site cooperar com a gente, a internet também. Nós conseguimos ver as varas que tem em cada uma das comarcas. Então, da mesma forma que eu tenho vara civil, vara criminal, vara disso, vara daquilo, eu também vou ter. Ó, por exemplo, Campo Grande. Campo Grande é uma comarca que abrange os municípios de Campo Grande e também o distrito de Anhanduí. Ó, percebam que as minhas 3 primeiras varas de Campo Grande, aliás, minhas 4 primeiras varas que estão elencadas aqui, são varas de fazenda pública e registros públicos, ou seja, são varas que vão tratar exclusivamente de ações que envolvem a administração pública. Então, aqui está bem devagar. Mas cada vez que vocês forem ajuizar a ação, vocês podem conferir. Então, aqui, se para eu ajuizar uma ação em Campo Grande, eu vou ajuizar na vara de fazenda pública e registros públicos. Ah, mas descontei nota de quem não colocou isso? De forma alguma, pessoal. É um detalhe a mais. Então, se você quisesse colocar aqui, da vara, sei lá, de tal vara da comarca de Campo Grande, não tem problema nenhum, tá? Fica só o detalhe para que vocês saibam. Fazenda pública, no caso de Campo Grande, e registros públicos da
Comarca de Campo Grande, MS. O ponto aqui que eu observei é que vocês tinham que me falar que era justiça estadual. Como que você faz isso? Me indicando que é um juiz de direito e me indicando que é uma comarca tal. Só a título de curiosidade também. Juiz de direito, ele não é juiz federal, tá? Juiz de direito é sempre juiz estadual. Juiz federal é juiz federal. E na Justiça Federal não existe comarca. Se fosse Justiça Federal, eu colocaria que é uma subseção judiciária. 2 pontos importantes. Então, você tinha que me indicar que era Justiça Estadual. Por quê? Porque meu polo passivo vai ser composto pelo município de Campo Grande. Então, primeiro ponto de nota, endereçamento. Não identifiquei nenhum erro aqui nesse ponto. Todo mundo ok. Qualificação das partes. Estou preocupado com a qualificação do João? Não, nem um pouco. Eu estou preocupado em você me dizer contra quem você vai ajuizar a ação. João da Silva. Calma aí, que temos mais colegas chegando. Então, aqui, vou começar a peça. Vou começar aqui. João da Silva, brasileiro. Nem sei qual era a ocupação do João mesmo. Cadê o enunciado? Deixa eu ver se eu coloquei. Nem coloquei porque João da Silva é. Deixa eu só fechar isso aqui que eu tô me confundindo. Tá, João da Silva, ele é. Segurança patrimonial. Nascido no dia tal, natural da cidade de tal, portador do RG tal, do CPF tal, endereço eletrônico tal, residente domiciliado na rua R, número N, bairro B, Grande, venha honrosa presença. Aqui, pessoal, a gente vai colocar que tipo de ação que é. Como eu disse para vocês, isso aqui tem um efeito meramente, sim, didático, indicativo, não é regra, ações não tem nome. E aqui é importante, do município de Campo Grande. Gente, pessoal, eu não cheguei a descontar a nota, tá? Mas isso aqui vocês não devem fazer. Teve gente que colocou aqui que ajuizaria a ação contra a prefeitura. Isso não existe, tá? Não existe pessoa jurídica da administração pública direta chamada prefeitura. A prefeitura é um prédio. Prefeitura, como prédio que não tem personalidade jurídica. Prefeitura não pode ser polo passivo. Prefeitura não tem capacidade processual. A prefeitura é aquele prédio que está ali na frente da Afonso Pena. Aquilo ali não tem personalidade jurídica. Então, o meu ente da administração pública é o município, é a União, é o Estado de Mato Grosso do Sul. Não existe ação contra a prefeitura. Eu já vi juiz, na época do Código Civil anterior, declarar a inépcia da inicial porque o autor moveu uma ação contra a prefeitura. Isso não existe. Então, a gente aprende entidades da administração direta, União, Estados, DF e municípios. Não é a prefeitura. A prefeitura, deixa eu só fazer um desenho para que vocês... quem tem personalidade jurídica é o município de Campo Grande. Quem compõe a administração pública, o município de Campo Grande.
O que é a prefeitura? A prefeitura é a edificação, é a plataforma física em que alguns agentes desse município vão desenvolver suas atividades. Então, quem tem CNPJ é o município. Aquele prédio em que os agentes públicos vão realizar as atividades, a prefeitura não é parte processual, não tem personalidade, tá? Então, vocês tomem muito cuidado, além de ser extremamente atécnico, falar que você vai ajuizar uma ação contra uma prefeitura, vocês podem ainda tomar uma caçoada de algum juiz, de algum advogado, ou se pegar um juiz mais maluco, ele ainda declarar a inércia da sua petição inicial, deixar de julgar a sua ação, tá? Então, prefeitura é aquele prédio, prefeitura é um prédio, prefeitura é tijolo em cima de tijolo. Tijolo tem personalidade jurídica? Não tem. Vidro tem? Janela tem? Não tem. Quem tem é o município. O município ocupa um espaço físico. Agora, esse espaço físico não é o município, tá? Cuidado com isso. Como eu disse que a gente não estava levando em conta tantos aspectos processuais, embora seja um erro, eu não considerei a indicação aqui errada. Mas vocês tinham que me indicar que vocês estavam ajuizando uma ação contra o município de Campo Grande. Perceba que o enunciado de vocês, ele a todo tempo, ele fala em município de Campo Grande. Eu não usei aqui em nenhum momento, eu nunca faço isso, a palavra prefeitura. Prefeitura é o prédio físico, só. Então, muito cuidado com isso. Não diga que vocês vão ajuizar uma ação contra a prefeitura, que vocês vão ajuizar uma ação contra a governadoria do estado. Governadoria é o espaço físico que o governo do estado ocupa. E só. Eu não vou ajuizar uma ação contra o Parque dos Poderes. Não existe isso. O Parque dos Poderes é o espaço físico em que está sediado o governo do estado. Só, entre outros órgãos do poder estadual. Dos 3, inclusive. Então, pessoal, primeiro ponto de avaliação. Esse aqui. Vocês tinham que me indicar que era um juiz estadual. Segundo ponto de avaliação. Opa! Segundo ponto de avaliação. Esse aqui. Vocês tinham que me indicar que o polo passivo de vocês era o município de Campo Grande. E aí, vocês qualificariam o município de Campo Grande, pessoa jurídica, de direito público da administração direta, sediada na avenida, sei lá, que número, tal. Representado, você pode colocar o CNPJ da prefeitura, se a prefeitura tem CNPJ, representada por seu órgão de advocacia, ou na pessoa de seu representante judicial, que aqui não precisa pôr na peça, mas vocês sabem que aqui a gente está falando do procurador do município, que é o advogado público que trabalha para o município. Então, tá. Então, 2 pontos de avaliação aqui. Ninguém errou, tá? O que eu quase desconsiderei a nota foi quem escreveu prefeitura aqui, e foram alguns alunos. Então, muito cuidado com isso, mas eu não desconsiderei a nota. E aí a gente colocaria aqui, pelos fatos e fundamentos, contra o município, pelos fatos e fundamentos que... Aqui eu só não coloquei... Presente, Vossa Excelência, representado pelo advogado e ajuizar a presente ação, tal. E aí a gente começa a falar dos fatos. Dos fatos, precisa falar? Não precisa falar. Que eu dispensei vocês de fazer isso e muitas provas de OAB de concurso também farão mesmo, tá? É que vocês não percam tempo trabalhando com os fatos que a gente já sabe que está no enunciado. E aí vem, eu gosto de colocar os fundamentos. Ponto em que houve desconto de nota, pessoal. Repito, é um pecado vocês falarem de responsabilidade civil do Estado sem citar o artigo 37, parágrafo 6º.
lá, e os fundamentos. Conforme decorre, caso se aplica o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Delícia. Par. Guia do Registro Administrativo prevê, estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado. A gente pode, sei lá, a gente pode ir argumentando. Pessoal, aqui rapidamente, sem entrar
Detalhes, teve aluno que trouxe jurisprudência, que parou, disse como era o regulamento civil, depois especificou para o regulamento do direito administrativo, mas o que é esperado de vocês era basicamente uma linha de raciocínio assim, ó. Então, meu ponto 3, fundamentos, que foi o ponto em que houve desconto, era o ponto em que o padrão de resposta esperado era mais ou menos esse. Primeiro, fundamento legal. Era terminantemente proibido que vocês falassem de responsabilidade civil do Estado sem citar o nosso dispositivo que fundamenta tudo que a gente estudou. Vocês, para dar uma resposta mais completa, poderiam falar que desse artigo decorre a teoria do risco administrativo. Em azul. E também que a responsabilidade civil do Estado é objetiva. E aí, o que decorre disso tudo? Efeitos práticos disso. O que eu quero argumentar? O que eu quero dizer para o juiz? Olha, juiz, eu preciso que você analise 3 elementos apenas. Eu preciso que você veja se, no meu caso, existe um fato administrativo, que pode ser ação ou omissão. Preciso que você, juiz, veja se existiu dano e se existe uma relação de causalidade entre o fato administrativo, ação ou omissão, e o dano ocorrido. E aí vocês poderiam desenvolver as ideias. Olha, aqui eu tenho primeiro o fato administrativo, que é uma omissão do município. Primeiro elemento, preenche o requisito 1. Eu tenho um dano. Esse dano que poderia aqui colocar, pessoal, 3 tipos de dano. Dano moral. Eu vou tirar esses aqui e vou colocar aqui esse aqui. Emergente. E aqui o lucro cessante. O que eu tenho? Primeiro, a gente poderia levantar a hipótese, nem todo mundo fez isso, não era necessário, na prática seria adequado, mas todo mundo fez, que levantar a hipótese de dano moral. Poderia? Poderia. Se não colocou dano moral, considerei errado? Não considerei errado, mas você pelo menos tinha que me falar então, do dano emergente dos lucros cessantes. Porque, percebam, numa situação dessa danosa, o que eu tenho no João? O João teve uma série de danos, pelo menos 3, que ele experimentou. Primeiro, eu posso falar no abalo psicológico, na questão, poxa, o João ele estava ali e de maneira que decorre da omissão administrativa, ele teve que ir para o hospital, ele teve que ir para uma ambulância, ele eventualmente pode ter perdido um compromisso de trabalho importante, ele pode ter se sujeitado a alguma espécie de humilhação em decorrência desse fato. Então, a gente pode levantar, e a posição aqui de advogados nos permite isso, argumentar que o João sofreu sim dano moral, em razão desse evento danoso. Quem não argumentou de errado, não deu. Mas eu teria que me falar, poxa, João teve custo com tratamento. Era um hospital público. Se fosse um hospital privado, toda a conta hospitalar tinha que ser colocada na ação. Toda a conta hospitalar teria que ser tida como objeto de indenização. Como era um hospital público, o João não gastou com conta hospitalar. Só que o João teve que gastar com remédio, com analgésico, com anti-inflamatório. Teve que gastar com a atadura que ele precisou eventualmente trocar um curativo, coisa do tipo. Qualquer R$1 que o João gastou para cuidar da sua saúde em razão do evento danoso, eu vou colocar na ação. Porque esse é um valor que o João só teve que gastar em decorrência do dano. Esse, então, é o meu dano emergente. Que é quanto eu gastei, quanto eu tive que tirar do meu bolso para retornar a situação, para reverter a situação que você me causou com dano. E aí, meu outro ponto, que o enunciado ele grita para vocês, que é falar, olha, João tinha aqui uma renda extra. E João ficou 6 meses sem poder oferir renda extra. Isso é incorporado pelo dano? Sim, esses são os lucros cessantes. Então, aqui eu falei para vocês em aula e repito, a gente vê muito esse exemplo no direito civil. Poxa, o taxista que sofreu um acidente, alguém bateu no taxista de maneira indevida. O que você tem que pagar para o taxista? Você paga o valor do dano no carro. Poxa, vai custar R$4.000 para consertar o carro. Beleza, você vai ter que indenizar ele em 4 mil, dano emergente. Só que esse taxista ganhava por dia R$400 e ficou 10 dias sem trabalhar. Você vai ter que dar ainda para ele mais R$4.000 de lucros cessantes. Então, esses aspectos todos fazem parte da composição do dano.
Então, teve aluno que desenvolveu muito bem, teve uns que ficaram com um pouco mais de receio. Mas eu precisava, quem tirou os 2.500 pontos foi porque me indicou de maneira suficiente, pelo menos, o dano emergente e o lucro cessante. E aí, por fim, eu falo que existe um nexo de causalidade entre o dano que o João da Silva sofreu e o fato administrativo. Então, aqui eu vou ter o dano, e aí vou ter, por fim, o nexo de causalidade. Essa relação entre causa e efeito que é estabelecida pelo evento danoso. Então, a ideia que vocês precisavam expor era mais ou menos essa. Repito, aqui foi o ponto em que vocês talvez tenham deixado de pontuar a nota máxima. E já disse mais cedo algumas vezes, vou repetir. Quem não colocou 37, parágrafo 6º, perdeu 1.000 pontos só por não ter colocado, tá? Não é possível falar de responsabilidade civil do Estado sem citar o nosso fundamento principal para isso. E aí, no fim, pessoal, vinham os pedidos. Os pedidos, eles mais ou menos, eles iriam sintetizar o que vocês fundamentaram aqui em cima. Teve aluno que foi além aqui e colocou no ponto 3, na verdade, fez um pedido de antecipação de tutela. Poxa, legal, vai além até do que estava esperado no enunciado, mas não era um objeto de cobrança. Então, aqui vocês poderiam colocar dos pedidos. Sei lá, pedido 1. Aí vem os pedidos que eles, em geral, são processuais, então eles não foram considerados. Então, você vai ter que pedir a citação da parte requerida, para que, querendo a presente contestação, caso legal. Hoje a gente poderia falar que participe de audiência de conciliação ou de mediação, que é assim que começa o rito. Então, a citação da parte requerida. Vou pedir... vamos cortar aqui para esse pedido antecipada. A condenação do município. Pagamento de indenização por danos morais. E aí, se a gente pode falar em danos emergentes. Pessoal, aqui a gente entrou na discussão até na aula passada, e aí, vou quantificar, não vou quantificar? Para fins de avaliação, não precisava quantificar. Agora, vocês poderiam, na vida real aqui, dano moral, aí você pode ou chutar o balde e pedir, sei lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil, ou você pode colocar a ser quantificado conforme arbítrio, prudência, como bem entender este juízo. Imateriais, aqui vocês precisariam me dar a quantia, tá? Imateriais, o valor de, vamos falar que o João gastou, ele gastou pouco com o tratamento dele, e eram R$400 por mês durante 6 meses, né? 6 vezes 4, 24. Então, vamos falar que o João gastou mais R$600. Então, 3 mil. Não, professor, mas é estimado R$400. Ele poderia ganhar mais. Então, o valor pode ser requerido mais alto. Porque vai ter naquele... Sim, se você... o enunciado, ele meio que te conduz para isso. Mas você pode argumentar, uma situação de vida real, você pode falar. Aproximadamente 400, mas você pega e diz, olha, mas na verdade o João ganhava 500, ou na verdade o João fazia ovo de Páscoa de colher e foi em pleno período de Páscoa. A estimativa de lucro para o João nesse período seria muito mais alta. Você pode argumentar sem problemas, É que o enunciado, ele meio que te traz para essa resposta. Eu já mandei 10 mil logo. Não, tá bom. Sem problemas. Até porque isso aqui, como é que funciona na prática? Você vai pedir tudo que você quiser aqui.
tá? Aí vai chegar no fim, o juiz vai condenar o município de Campo Grande. Antes de você ir para o cumprimento de sentença, antes de ir para precatório, por exemplo, você vai poder ter a fase de liquidação, que é indicar esses valores, de atualizar esses valores, fazer o cálculo de correção monetária, de juros. Imagina que levou 6 anos para o juiz condenar o município. Esse valor está defasado. Então, ele vai ser objeto de atualização, de correção e de incidência também de juros, tá? Eventos danosos ilícitos, eles, por exemplo, começam a correr os juros do dia do evento. Aí tem uma série de jurisprudência a esse respeito, a depender do caso. Então, aqui vocês poderiam quantificar, sei lá, em R$3.000, sendo 600 de custos com tratamento. E 2.400 de valores que não... Isso seria a ideia de lucro e cessões. Tratamento. Não vou nem entrar em detalhes aqui. Tá, aqui a condenação. Pessoal, para fim de avaliação, se vocês tivessem colocado só isso aqui de condenar, e repito, esse pedido ele sempre teria que ser uma decorrência lógica do que vocês expuseram aqui antes, estava valendo. Aí, por fim, resta provar alegado por todos os meios em direito de títulos, em especial por meio da prova documental, hora apresentada, sei lá. Basicamente isso que eu esperava de vocês, tá? Repito, quem tirou 2.500, parabéns, vocês atenderam de maneira suficiente tudo que foi esperado. Lembrando que a nossa preocupação maior era como vocês articulariam as ideias que a gente estudou com o pedido que você está deduzindo por meio de uma petição inicial. Então, aqui a gente conseguiu fazer a junção do nosso conteúdo de controle judicial da administração pública e também de responsabilidade civil do Estado de acordo com esses elementos. Isso aqui era importante, ninguém errou. Quem colocasse aqui juiz federal ou subseção judiciária teria errado. E quem colocasse aqui alguma outra entidade que não fosse o município de Campo Grande também teria errado. Só lembrem-se da ressalva que eu fiz sobre não poder processar a prefeitura, tá? Não existe isso. Fatos dispensados, fundamentos, obrigatoriamente 37, parágrafo 6º. E aí desenvolver as ideias. E aí desenvolver por que o município tem a obrigação de indenizar o João nesse caso. Teve gente que depois disso aqui, por exemplo, parou para falar só sobre os danos, hipóteses de dano. Só repito que a gente tinha que trabalhar pelo menos com dano emergente e com lucros cessantes, tá? E aí, no pedido, os pedidos sempre vão ser uma decorrência, uma consequência do que você expôs nos seus fundamentos. Então, o que era importante no pedido era pedir a indenização do município. Isso aqui tudo é formalidadezinha, não era necessário que tivesse escrito sem problema nenhum. Então, os pontos de avaliação foram esses. Repito, quem não tirou nota cheia foi porque deu alguma escorregada aqui no ponto 2, nos fundamentos. O erro que eu mais identifiquei, que eu mais descontei nota, foi não mencionar 37, parágrafo 6º. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, eu estava vendo agora, ó, esperando você terminar de falar, eu tirei 3.300. 3.300. Aí eu não sei. Não, possivelmente, eu vou dar uma olhadinha no seu, Marcelo. É só a Marcela clicar em extrato, dentro lá onde ela viu a nota, ela clica em extrato.
Ver o extrato completo, né? Aí você vai abrir a tela, onde vai estar o valor da unidade da atividade 2 e a da atividade 1. Vai estar separado, aí você vai saber. Você deve estar com 2.500 da atividade de agora e tá, isso, 2... e com 800 da outra. Você quer ver isso, verdade. Você abre o extrato. Isso é verdade. Ele mostra o acumulado. Ai, obrigada, Giovana, eu não sabia. De nada. Eu achava que era 3.300 dessa só, mas realmente... Esse ano as suas somadas. tem bastante coisinha aí que a gente não acha. Obrigada, tá? Tenho 800 mesmo lá da primeira atividade que eu fui... Lembra, professor, que eu respondi a última questão com a resposta anterior, tipo, eu copiei replicada. Aí eu desconsiderei uma, sim. Eu fui péssima, tirei 500, era pra ter fiquei copiado as fotos e copiei. Vocês estão bem, gente, vocês estão bem. Ai, que legal. Não entendi nada. Tirei a máxima, obrigada. Ai, fiquei feliz. Pelo menos em alguma matéria tem que ir bem, né? E aqui fica mais legal, então fica muito fácil de É verdade, ele é mais tranquilo essa matéria, é verdade. Giovana, obrigada pela dica. Bom, pessoal, nossa missão era essa. Alguma dúvida, alguma consideração sobre a atividade? Lembrando que eu estou à disposição de vocês, especialmente por e-mail, tá? Quem quiser contestar nota, tiver alguma questão e tal, me manda para resolver questões individuais, me manda um e-mail que a gente conversa sem problema nenhum. Tá? Quem chegou depois... Beleza, obrigado. Quem chegou depois, pessoal, minha intenção hoje era a gente já falar sobre prova. Não conseguimos fazer isso ainda. Então, a minha ideia na semana que vem é a gente fazer um apanhado geral, uma revisão geral sobre esses assuntos e aí soltar a prova de vocês já. Possivelmente, isso vai coincidir com o nosso calendário. A gente não está com o calendário ainda acertado de como vai ser. Eu até falei, acho que foi só para você, Marcela, estava só eu e você ainda, que a gente formalmente volta até a aula dia 15 com prova presencial no dia 16 já. Mas tudo indica que isso não vai acontecer. Possivelmente a gente vai ter prova à distância. Eu já estou pensando, até falei aqui mais cedo, como estruturar ela. Ela possivelmente vai ter 2 questões com essa divisão de notas aqui. Todas questões subjetivas, mas aí a gente conversa com detalhes, como fazer, como entregar, o que vai cair, dou algumas dicas para vocês no nosso próximo encontro. Tudo bem, pessoal? Alguma consideração, alguma questão, alguma dúvida, alguma contribuição, alguma crítica? Não, professor, da minha parte tudo tranquilo, porque o que eu não sabia, o que eu achei que não sabia de responsabilidade civil, por isso que eu tirei 500 lá, que era 1.000, eu acredito que eu aprendi depois de um tombão, né, que era para tirar 1.000, tirei 500, eu fiquei desesperada, falei, mas não pode, eu não sei nada, então... Aí eu comecei a estudar e fui bem, então que significa que eu busquei o conhecimento, e por isso que eu tirei a nota do trabalho, né? E é uma coisa que eu sempre falo, às vezes quando a gente erra, a gente não esquece nunca mais aquilo. Tem coisa que você acerta e você, acertei, legal. Agora o que você erra é uma coisa que te marca. Então, que bom, fico até feliz com, com a alteração. Agora eu tô mais segura até para fazer a prova. A prova de vocês vai ser tranquila, vai ser uma prova sossegada. Embora a gente tenha um pouco mais de conteúdo que na prova anterior, mas vai ser tranquilo. Bom, pessoal, então... Que bom, fico feliz. Pessoal, muitíssimo obrigado pela companhia, pela participação, pela presença de vocês. Foi um prazer, como sempre. Um ótimo resto de semana para vocês. Continuo à disposição, precisando só me dar um alô. E até semana que vem, então. Até. Obrigada. Até, professor.